Livro Emanuel, de Chico Xavier, escrito em 1937, escrito pela mediunidade do Chico Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emanuel. Parte 1. Explicando. Lembro-me de que em 1931, numa de nossas reuniões habituais, vi a meu lado pela primeira vez o bondoso espírito Emanuel. Eu psicografava naquela época as produções do primeiro livro mediúnico, recebido através de minhas humildes faculdades, e experimentava os sintomas da grave moléstia dos olhos. Via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade da sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim, dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Às minhas perguntas naturais, respondeu o bondoso guia. Descansa. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida, e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Essa afirmativa foi para mim imenso consolo, e desde essa época sinto constantemente a presença desse amigo invisível que, dirigindo as minhas atividades mediúnicas, está sempre ao nosso lado em todas as horas difíceis, ajudando-nos a raciocinar melhor no caminho da existência terrestre. A sua promessa de colaborar na difusão da consoladora doutrina dos Espíritos tem sido cumprida integralmente. Desde 1933, Emanuel tem produzido por meu intermédio as mais variadas páginas sobre os mais variados assuntos. Solicitado por confrades nossos para se pronunciar sobre esta ou aquela questão, noto-lhe sempre o mais alto grau de tolerância, afabilidade e doçura, tratando sempre todos os problemas com o máximo respeito pela liberdade e pelas ideias dos outros. Convidado a identificar-se, várias vezes esquivou-se delicadamente, alegando razões particulares e respeitáveis, afirmando, porém, ter sido, na sua última passagem pelo planeta, padre católico, desencarnando no Brasil. Levando as suas dissertações ao passado longínquo, afirma ter vivido ao tempo de Jesus, quando então se chamou Públio Lentulus. E de fato, Emanuel em todas as circunstâncias tem dado a quantos o procuram os testemunhos de grande experiência e de grande cultura. Para mim tem sido ele de incansável dedicação, junto do espírito bondoso daquela que foi minha mãe na terra. Sua existência tem sido um apoio para o meu coração nas lutas penosas de cada dia. Muitas vezes, quando me coloco em relação com as lembranças de minhas vidas passadas e quando sensações angustiosas me prendem o coração, sinto-lhe a palavra amiga e confortadora. Emanuel leva-me então às eras mortas e explica-me o grande e pequeno porquê das atribulações de cada instante. Recebo invariavelmente com a sua assistência um conforto indescritível, e assim é que renovo minhas energias para a tarefa espinhosa da mediunidade, em que somos ainda tão incompreendidos. Alguns amigos, considerando o caráter de simplicidade dos trabalhos de Emanuel, esforçaram-se para que este volume despretensioso surgisse no campo da publicidade.
Entrar na apreciação do livro em si mesmo é coisa que não está na minha competência. Apenas me cumpria o dever de prestar o generoso guia dos nossos trabalhos, a homenagem do meu reconhecimento com a expressão da verdade pura, pedindo a Deus que o auxilie cada vez mais, multiplicando suas possibilidades no mundo espiritual e derramando-lhe na alma fraterna e generosa as luzes benditas do seu infinito amor. Pedro Leopoldo, 16 de setembro de 1937, Francisco Cândido Xavier. A Terra dos Guias Espirituais. Os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Seus encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender. Os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos as criaturas do corpo de leis pelas quais devem nortear suas vidas no planeta. O chefe de determinados serviços recebe regulamentos necessários dos seus superiores que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento, desses códigos de justiça e de amor, a cuja base viverá a legislação do futuro. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas dos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Todas as criaturas estão, assim, fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e aos seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra o conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram o vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredoura quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras através de fluidos poderosos e intangíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do éter universal, como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais nas coletividades humanas. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos, assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições
de suas coletividades. O vosso orbe tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis para um estágio superior no quadro universal. Os homens, portanto, não devem permanecer embevecidos diante de novas descrições. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Emmanuel. Doutrinando a fé. As almas enfraquecidas. Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, tangidos pelos azorragues impiedosos do sofrimento. No auge das suas dores, recorrem ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam seus corações e, reconhecidos, voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência e prantos amargos. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldas do entusiasmo das primeiras horas, e é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invade-lhes os corações tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubeante e na sua inércia espiritual. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vogando apenas entre as águas da superficialidade. O que é o moderno espiritualismo? O moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade. Uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar os estudos da natureza, estatutos da natureza, desvendando ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer com as suas benditas claridades os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bem temporais que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os ao ponto das gerações dolorosas. Necessidade do esforço próprio. Pergunta-se às vezes por que razão não obstam os espíritos esclarecidos que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos do orbe, as guerras que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos de gabinete, inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dedicam ao espiritismo, dando-lhes o melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais acerbos desgostos. Daqui contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas que nada sabem encontrar além das puerilidades da vida. Em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência que continua sem milagres e sem saltos.
É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a precisa naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existem igualmente para nós. O livre-arbítrio relativo nunca é obrigado em todos nós. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. A prece. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiam na existência passageira, e a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inunde o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação da sua vontade superior. Aos enfraquecidos na luta. Almas enfraquecidas que tendes muitas vezes sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que tendes vertido muitos prantos nas jornadas difíceis em estradas de sofrimentos rudes, buscai na fé os vossos imperecíveis tesouros. Bem sei a intensidade da vossa angústia e sei da vossa resistência ao desespero. Ânimo e coragem. No fim de todas as dores abre-se uma aurora de ventura imortal, dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados à custa de insano esforço e de penoso labor. Desce a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz cheia de cinzas e sombras dos jazigos emergem as vozes comovedoras dos mortos. Escutai-as. Eles vos dizem da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência, nos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição no tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida. Onde todas as ações estão contadas e gravadas, as menores expressões dos vossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. A ascensão do Evangelho. Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João no seu Evangelho. No princípio era o Verbo. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem origem todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador ou quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza. Desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger.
Em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco dessemelhavam dos antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras. Até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiam escapar das concepções da ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção, crueldades mais longínquas que as praticadas nos tempos de Baal, das quais tendes notícia pela história. As tradições religiosas. Vamos encontrar historicamente as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Os missionários do Cristo. Foi os compiladores. Os compiladores dos Vedas. Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros da sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o Verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor, em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo. Cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros, compelidos em razão do obscurantismo dos tempos a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos. Foram os missionários do Cristo, preparadores dos seus gloriosos caminhos. A lei mosaica. A lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus, o protegido de Termútias, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião da justiça e do direito, se bem que as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de Deus único, sendo o politeísmo apenas uma questão simbológica apta a satisfazer a mentalidade geral. A legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades, compatíveis com a época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito. A sua figura é de fato a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tomar acessíveis às massas populares os ensinamentos, somente conseguindo-os à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa de grandes verdades. Jesus.
Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade na manjedoura, no Tabor e no Calvário sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. O Evangelho futuro. O Evangelho e o futuro. Raças e povos ainda existem que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam nas mais remotas plagas do orbe as irradiações do seu Espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força, a conspiração contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança. Então, novamente, se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha e, através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Encerro aqui a primeira parte do livro Emmanuel.